A gente tem sido desafiado como igreja a desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável. E a ideia é que a gente consiga fazer uma reflexão como anda a nossa vida espiritual. Será que a nossa vida espiritual ela está emocionalmente saudável ou emocionalmente doentia? Tem sido muito bom esse tempo como igreja, porque nós temos sido desafiados a compreender que a vida cristã é como uma jornada. Por ser uma jornada, ela tem início, meio, altos e baixos. Só que a vida cristã não tem fim, porque a vida cristã começa aqui e se prolonga eternamente. Temos sido desafiados a compreender que alguns de nós estamos presos do lado de cá da muralha. Existe uma muralha que nos aprisiona, existe alguma coisa do lado de cá da muralha que tem impedido que nós vivamos aquela vida abundante que Jesus tem para nós. Então, se eu entendo que a vida cristã é uma jornada, ela vai ser uma jornada através da muralha. E eu preciso compreender que caminho eu vou fazer, que caminho eu vou trilhar. Eu preciso descobrir qual o meu caminho através desta muralha, dessa jornada, para vencer a muralha e chegar do lado de cá da muralha. É preciso que a gente entenda também que isso leva tempo, isso não é de uma hora para outra, isso não é de um momento para o outro. E quando eu entendo que isso leva tempo, eu preciso compreender as fases pelas quais eu passarei. Mas nós já vimos aqui que existem algumas características do outro lado da muralha. Do outro lado da muralha tem coisa muito boa, que torna a nossa vida suave, alegre, gostosa, esperançosa. E eu preciso sair do lado de cá e chegar nesse lado de lá. Agora, uma das coisas que é um divisor nessa passagem da muralha é o quebrantamento. E hoje pela manhã nós vimos sobre isso, que quando a gente, como cristão, experimenta o quebrantamento, onde Deus quebra o nosso orgulho, onde Deus quebra a nossa vaidade, onde Deus nos coloca na condição de reconhecermos que somos falhos, pecadores, necessitados da graça de Deus. Isso me desarma. Eu não estou preocupado em querer julgar os outros, em olhar para a vida do outro. Eu estou muito preocupado em olhar para mim mesmo e ver o que em mim precisa mudar. O quebrantamento é algo extraordinário que me torna em condição de desfrutar as belezas que existem do outro lado da muralha. Agora à noite, eu queria pensar com você sobre dois aspectos. O primeiro é que a gente precisa desenvolver uma aptidão por esperar em Deus. Precisamos desenvolver essa profunda aptidão para, mesmo crendo em um Deus de promessa, em um Deus de milagres, às vezes o nosso Deus de milagre, ele demora um pouco porque o tempo certo precisa acontecer. Acompanhamos agora uma pessoa que foi fazer uma cirurgia, houve uma infecção e ela foi para a glória. Rápida assim. Às vezes a gente tem pessoas que passaram por uma dificuldade, a gente brinca muito com o irmão Nilton. O irmão Nilton teve 3 AVCs, depois teve mais, né? E já vai fazer 15 anos. E a gente pensava que ele ia embora. Toda vez que eu vou visitá-lo, de vez em quando ele diz assim: pastor, ora para Deus me levar, eu quero ir, eu quero ir. Falei, vamos orar, você está preparado? Estou. Falei, Deus, leva esse homem em nome de Jesus. Mas faça a tua vontade. E Deus nunca levou.
Aí eu pensei assim, ou ele é bom demais ou é bom de menos. Porque há tempo para tudo, a gente tem que ter tempo para esperar. Nós estamos agora acompanhando o pastor Evaldo, que está lá em Portugal, enfrentando também uma enfermidade difícil. Mas muitos de nós não gostamos de esperar. Olha o que diz o Salmo 40, versículos de 1 a 4, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos virão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Interessante que um desdobramento maior do que um quebrantamento é a capacidade de esperar. Esperei com paciência pelo Senhor. Gente, é tão bom quando a gente espera a intervenção de Deus, espera a atuação de Deus, a transformação de Deus. E é tão bom que depois de um tempo a gente celebra, conquista. Deus foi fiel. Mas a gente teve que esperar. Passar pela muralha vai gerar em nós esse desejo de saber que Deus está cuidando de mim, Deus está trabalhando em mim. E algumas coisas que demoram de acontecer, às vezes tem tudo a ver com o que Deus está fazendo conosco. Eu me lembro que, determinada vez, eu pedi a Deus que me desse uma oportunidade de ser melhor utilizado, usado. E eu fiquei angustiado com isso, comecei a pedir a Deus que me usasse mais. Eu sabia que eu tinha todos os potenciais de ser usado por Deus. E eu me lembro que de uma conversa de um ambiente, alguém disse assim: se Deus te desse isso agora, o que é que você ia fazer? Eu disse: não sei. Se você não está preparado para Deus te dar o que você quer, você precisa de preparo. Então, quando a gente olha para a muralha, nós não sabemos o que está ali por trás, a gente começa a vislumbrar coisas boas por trás, mas Deus está trabalhando em nós. Por exemplo, Abraão aprendeu a esperar nessa muralha por 75 anos. Com 75 anos de idade, foi dito a ele que ele seria pai de uma grande nação. 75 anos. Alguém aqui tem 75 anos, só para eu usar como referência? Ninguém? Ninguém. Olha aí. Alguém tem mais de 75 anos aqui? Levanta a mão. Pronto. Vou usar você aqui como referência. Imagine Maria, você agora com mais de 75 anos, Deus diz assim: Maria, você vai ser mãe de uma grande nação. O que é que você ia fazer, Maria? Olha aí, eu ficava muito alegre. Hein? Muito alegre. Vai ter que ter filhos agora, depois de 75 anos. 77. Vai ter que ter filhos, vai ter que criar filhos, vai ter que gerir uma nação. Ele precisou viver essa realidade. Após 11 anos depois dos 75, ele decidiu ajudar Deus, decidiu tomar iniciativa para ajudar Deus. E aí a gente conhece a história. Ele antecipa a situação com Agar, e aí ele tem um filho que não é o filho que Deus queria, Ismael. Deus o forçou a esperar outros 14 anos antes de lhe prometer e de dar o nascimento do seu filho verdadeiro. Aí ele passa por uma humilhação pública, particular, ele sofre situações de constrangimento. Tudo isso Deus trabalhando no coração de Abraão para cumprir uma promessa, e com quase 100 anos ele então vai ser a pessoa que contempla a realidade depois da muralha. Moisés aprendeu a esperar em sua muralha. Após assassinar um homem, fracassou num projeto de libertação dos israelitas,
ele passa 40 anos fugitivo, aprendendo a esperar em Deus. E lá no deserto, Deus transforma Moisés no mais humilde dos homens. A Bíblia diz, em Números 12, 3, que ele era um homem humilde. Mais humilde homem da face da terra. Davi aprendeu a esperar em sua muralha. Após a impressionante vitória sobre Golias, Davi, inocente, foi forçado a fugir do exército do rei Saul. E ele então passa um tempo no deserto, fugindo. E Deus vai transformando Davi em um homem segundo o coração. Ana aprendeu a esperar na muralha depois de anos sem poder ter filhos, sofrendo zombaria. Ela experimenta a bênção de dar à luz ao pequeno Samuel, que se transforma em um gigante. Jesus, Filho de Deus, aprendeu a esperar no anonimato, no silêncio, tanto como filho de um carpinteiro humilde, quanto no deserto, resistindo à tentação do diabo. Jesus espera e experimenta a realidade depois da muralha, quando ele vence a morte e ele então sobe ao céu. O que eu quero dizer é que eu e você precisamos aprender a esperar. Podemos confiar em Deus para fazer aquilo que Ele almeja fazer, mas Ele está trabalhando. Abre caminhos no deserto, Deus está trabalhando, está fazendo. Quando eu venho para o lado de cada muralha, eu começo a ter esperança, a vislumbrar o que Deus tem de bom para mim, mas eu preciso experimentar isso em paciência, esperando no Senhor. Qual é a situação que você tem pedido a Deus ao longo desse tempo? É uma coisa boa, abençoadora, e você está esperando a intervenção de Deus. Que você possa dizer como salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Do lado de cá, nós somos desafiados a desenvolver o desapego. Filipenses capítulo 4, versículo 12, diz assim, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Eu sei viver de estômago cheio e sei viver de estômago vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Interessante que a questão crítica na jornada com Deus não é eu sou feliz, não é isso. A questão crítica na jornada com Deus é eu sou livre. Eu estou crescendo em liberdade com Deus. Paulo trata essa questão de uma maneira central como sendo desapego. Paulo está testado. Eu sei viver com e sei viver sem. Interessante que a jornada cristã, nós vamos nos preparando para nos desapegar. Tem gente que tem problema com isso, né? Já viu o seu guarda-roupa como está? Tem roupa no seu guarda-roupa que faz anos que você não usa. 2 anos tem roupa no seu guarda-roupa, 2 anos que você não usa. Na esperança de um dia usar. Ou emagrecer. E está lá enchendo, acumulando. Tem coisas no seu armário, pratos, travessas, que você não usa. Está lá há 5 anos. Mas a gente não se desapega. A gente não quer jogar. Eu estou querendo criar coragem, talvez depois de ir para o Legendários eu crie a coragem de botar fora todo o meu guarda-roupa, deixar apenas só as 5 roupas que eu uso. Porque eu tenho esse defeito, quando eu gosto de uma roupa eu só uso aquela. Quando eu gosto de um sapato só uso aquele. Mas eu espero que Fátima não esteja me vendo, porque se ela estiver me vendo, chega lá já tem.
Acho que é o sonho dela. Amor, esvazia meu guarda-roupa, deixa só as roupas que eu uso. Não estou pedindo isso não, viu? Mas a gente é tão apegado a coisas que a gente não usa. Mas se a gente for olhar direitinho, a vida cristã é uma jornada de desapego. Eu estou vivendo nesse mundo maravilhoso, mas eu sei que minha vida não é aqui. Eu vou com Jesus para algo muito melhor. Eu preciso me desapegar de coisas e até de pessoas. Por isso que dói tanto quando alguém que a gente ama morre. Difícil de desapegar. Interessante que Paulo faz um apelo radical a essa compreensão com o nosso relacionamento com o mundo. Ele diz assim: irmãos, digo-vos porém isto, o tempo se abrevia, assim os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem. Porque a forma deste mundo é passageira, ela passa. E nós nos apegamos tanto a coisas passageiras. Devemos viver como o resto do mundo, sim, casando-nos, experimentando aflição, alegria, comprando coisas e usando-as, mas sempre conscientes de que essas coisas em si mesmas não são nossa vida não está nas coisas que nós possuímos. Devemos ser marcados pela eternidade, livres do poder dominador das coisas. O desapego é o maior segredo da paz interior. O desapego é o melhor segredo para a vida abundante que a gente vai experimentar do lado de cada muralha. Quer ver uma coisa que a gente às vezes tem dificuldade? De se apegar demasiadamente a um ideal. Um ideal físico, corporal. E a realidade está chegando. Ah, como eu gostaria que o meu cabelo não caísse. Ele vai cair. Depois de uma certa idade, o meu organismo não queima mais as calorias como queimava quando eu era jovem. Então, fazer o quê? Eu estou com 56 anos. Lá no Legendários vou fazer 57. 58? Eu já estou com 57? Do lado de cada muralha, eu sou feliz com 58 anos de idade. Agora eu tenho que me desapegar a algumas coisas que eu era e que eu vivia com 40 anos. Eu já não sou mais um garotão. Alguém diz assim, é ridículo esses caras que têm mais de 70 que vestem roupa como se fosse garotão. Pode ver, os caras depois dos 60 querem usar jeans, tênis, camiseta. Hã? Tem que usar terno, de gravata para ir jogar vôlei. Eu estou brincando com tudo isso, mas às vezes nós nos apegamos sim a coisas em nós que não tem como mudar. O meu nariz não vai voltar ao que era. Entende? Minha barriga não vai voltar ao que era, não tem jeito. Vou melhorar, vou cuidar. Meu cabelo não tem jeito, eu vou fazer um implante caríssimo, não vai resolver. Porque quando eu entendo que eu tenho que desapegar coisas que só me prendem a este mundo, eu não vou experimentar a vida abundante que Jesus tem para mim. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: do lado de cada muralha tem coisas extraordinárias que Deus tem para nós. Interessante que um autor escreveu assim certa vez, Richard Rohr escreveu muito sobre as 5 verdades essenciais para que as pessoas pudessem se despertar para crescer. E ele chega a dizer o seguinte: temos acesso, depois de passar pela muralha,
e experimentar um desapego maior. Por quê? Porque a vida é difícil. E eu vou ter que lutar. Você não é tão importante. Eu vou ter que superar isso. Eu sei a importância que eu tenho para Deus, isso é essencial. Sua vida não consiste em você. Sua vida consiste em servir e abençoar. Você não está no controle. Você não tem controle sobre sua vida. Quem tem é Deus. E uma verdade que a gente precisa entender: você vai morrer, eu vou morrer, nós vamos morrer. Agora, enquanto estamos aqui, vamos viver a vida abundante que Jesus tem para nós. Vamos viver a vida cheia de alegria. Esse musical que a gente vai agora contemplar fala de alegria. E esse é um momento em que nós vamos experimentar a vida abundante que Deus tem para nós. Essa vida de alegria, porque eu ultrapassei ao enrosco que me prendia do lado de cada muralha, com frustração, com decepção. Eu aprendo a esperar no Senhor, eu aprendo a crescer com desapego daquelas coisas que muitas vezes me escravizavam. Que nessa noite você possa, com a sua criança linda que vai celebrar a Deus, dizer: Deus, eu quero uma vida mais leve, eu quero sim viver feliz e alegre. Nós vamos receber nossa criançada, né? Eu vou pedir ajuda aqui, porque esse negócio vai ter que sair daqui, tá? E a gente vai então contemplar nesse tempo. Tiraram a minha voz.